tarde a todos. Me chamo Pedro Botelho, sou do 10º semestre de EC. Já falei isso para várias vezes nas turmas. E hoje eu vim trazer para vocês um conhecimento mais básico sobre sistemas embarcados. Eu sei que vocês não têm esse conhecimento, então não para vocês pode não ser muito básico, mas com o decorrer do curso vocês vão ver, vocês vão estudar, vocês vão ter cadeiras sobre isso. A gente vai falar sobre isso. No decorrer da palestra eu vou desligar esse WhatsApp aqui que está me enchendo o saco. Agora sim. Então, qual o objetivo principal? Denotar os principais passos para vocês começarem a carreira de vocês. A carreira, digamos, estudantil, porque a carreira de verdade você começa depois da faculdade, enfim. Então, quais os nossos objetivos? Eu separei em 5, no decorrer da palestra a gente vai estar respondendo eles. Então, vamos responder o que é sistema de embarcados, vamos responder como é que você pode diferenciar um sistema embarcado, um sistema computacional de propósito geral, quais as principais ferramentas para você começar, ferramentas de software, ferramentas de hardware, como você pode começar a desenvolver seu primeiro software embarcado, como você pode pensar em ideias interessantes, quais projetos você pode criar. Eu separei 4 projetos que eu participei, eu botei 4 vídeos, 2 dos vídeos não são meus, só que eu já fiz o projeto, que eu não tenho o vídeo gravado. E como está o mercado de trabalho, e no finalzinho eu vou dar umas dicas de minha pessoa para vocês, que eu já passei por tudo isso, eu sei como é sofrido. Então, sobre mim, vocês já viram essa foto, eu vou ficar no meio aqui para ninguém ver. Eu sou desenvolvedor C++ para a ARM, na LSBD, há mais de um ano. Então, muita coisa que eu vi aqui na faculdade eu usei no estágio e foi primordial para eu começar realmente a minha carreira. Mas eu, antes de entrar no estágio, eu já fui bolsista aqui por 3 ou 4 anos. Eu fui bolsista do PASSE, bolsista do BIA, bolsista do PID, bolsista do PIBIC, né? Eu fui monitor de arquitetura, fui um monte de coisa. Então, desde 2019 que eu estou aqui nessa caminhada, e eu tenho um interesse absurdo em sistemas embarcados. Desde o primeiro ano aqui eu já entrei com um pouquinho de ideia do que era. Então, eu sempre dei uma pesquisada, eu sempre quis realmente ir para essa área da automação industrial, agricultura. Eu vou estar falando um pouquinho com vocês também sobre isso. Mas eu queria focar na primeira pergunta, a pergunta mais básica, que muitos de vocês viram aqui pensando nisso, que é o que é sistema de embarcados. Então, vocês chegaram aqui para entender o que são sistemas de embarcados, então eu acho que a melhor forma de começar é explicando o que é. No meu primeiro semestre, eu não sabia, até um dia desse, basicamente, eu não sabia definir o que são os embarcados. De uma maneira, eu sabia o que era, mas eu não sabia dizer o que era. Então, uma forma da gente explicar o que são sistemas embarcados é a gente voltar um pouquinho no tempo, para a gente entender o que é um computador. Então, você pensa que um computador é aquilo que você abre para ver o YouTube, né? Você abre para fazer um trabalho, sabe, para jogar um jogo. Se a gente pegar a definição mais tosca possível de computador, é uma máquina que computa dados. Então, se tu tem uma máquina que processa dados, seja qual for, ela é um computador. Isso aqui processa dados, isso aqui é um computador. Isso aqui processa dados, isso aqui também pode ser chamado de computador. Para ser computador, isso aqui talvez não, porque ele talvez não tenha software, mas enfim. Para ser computador, você tem que ter 2 coisas. Tem que ter equipamento de hardware, que é o quê? Os equipamentos de entrada e saída, como por exemplo o mouse, o monitor. Você tem que ter um processador para processar os dados e a memória para guardar os dados. E o software, né, ele vai controlar o equipamento de hardware para você realmente poder processar seus dados. Então, para ser um computador tem que ser essas 2 coisas. Tem que ter essas 2 coisas. Tem que ter hardware, tem que ter software. O software controla o hardware. E, baseado nisso, a gente pode definir um computador de propósito geral. Como, por exemplo, esse meu computador aqui. Então, um computador pessoal rodando qualquer sistema operacional, ele pode ser considerado de propósito geral. O que significa essa frase, esse nome aqui, propósito geral? Significa que o teu computador tem vários propósitos, ele pode fazer várias coisas. Tu pode abrir ele para assistir YouTube, para navegar na internet normal, para fazer alguma coisa específica, sei lá, calculadora, jogo, então. Tem vários propósitos. Eu não posso denotar todos os propósitos desse computador, porque eu ia passar uma semana todinha, né, escrevendo. Porém, se eu pegar um sistema mais simples, um sistema computacional mais simples, como por exemplo uma catraca,
eu posso de cara assim, ó, dizer o propósito dela. A catraca tem um propósito, um único propósito. Só deixar passar quem paga a mensalidade. Então, se só tem um propósito, é um computador de propósito específico. A catraca, hoje em dia, ela é eletrônica. Então, ela tem um display, ela tem um sensor, ela tem o atuadorzinho, que é para deixar a catraca rolar, né? Então, a gente pode chamar a catraca de um computador de propósito específico. Ela processa os dados. Por exemplo, você vai botar o dedo no sensor. Então, ela vai processar esse dado, mandar para o computador que tem um sistema, vai verificar e tal. Enfim. Baseado nisso que eu falei, a gente pode definir um sistema embarcado. Então, pensa só, a catraca, ela tem um computadorzinho dentro dela que só faz uma coisa. E o que é um sistema embarcado? É justamente isso. É um computador bem pequenininho, que ele é embutido em um dispositivo e ele só faz uma coisa. A catraca, ela é um dispositivo, né? Dentro dela tem um computador pequenininho. E a catraca tem várias coisas, ela tem sensores, ela tem o motor, ela tem um negocinho para deixar passar a catraca, né? Então, dentro dela tem um computadorzinho pequeno que controla ela. E esse computador pequeno que controla a catraca é o sistema embarcado. Então, toda vez que você pensar sistema embarcado, você pensa num dispositivo grande, algum device, que dentro dele tem um computador que o controla. Tudo bem? Então, aqui esse robô, por exemplo, você tem um robô com partes mecânicas e partes elétricas. A gente diz que esse aqui é um sistema eletromecânico, né? Tem partes mecânicas e elétricas. E ele tem uma plaquinha aqui que controla ele. Nessa placa tu tem um computadorzinho pequenininho, que a gente chama de microcontrolador. E esse microcontrolador vai gerenciar todos os processos desse dispositivo. Fazer as rodas girarem, obter os dados dos sensores. Então, é isso que é um sistema embarcado. É um computador pequeno que faz parte de um sistema completo e controla esse sistema. Tudo bem? Alguma dúvida? Por que eu estou me preocupando em explicar isso para vocês? Nem a gente que é do 10º semestre consegue explicar isso aqui de uma maneira legível, inteligível, aliás. Então, eu acho que é interessante a gente ter esse pensamento. Se você não entendeu tudo que eu falei, só pensa isso. Computador que controla um dispositivo maior, sistema embarcado. Isso. E por que esse nome embarcado? Em inglês é Embedded System, sistema embutido. Então, tem um computador embutido em um sistema maior. Eu vou dar alguns exemplos. Então, o sistema embarcado, né, ele se comunica com o sistema, com os outros sistemas, se comunica com o meio ambiente usando sensores e atuadores. Então, se o teu computadorzinho, teu sistema embarcado, ele quer, por exemplo, verificar se tem uma pessoa no ambiente. Né? Temos nós aqui reunidos, e eu quero colocar um computador aqui que vai verificar se tem pessoas no ambiente e se tiver, ele liga o ar-condicionado. Então, eu vou usar um sensor de presença. O que o sensor de presença vai fazer? Ele vai sentir uma característica física, que é a presença das pessoas, vai transformar isso num sinal elétrico, e o sinal elétrico vai ser processado pelo embarcado, pelo computador do embarcado, e aí eu posso mandar um sinal para os ar-condicionados ligarem ou desligarem. Então, os sensores, eles sentem alguma coisa e mandam para o microcontrolador. Alguns exemplos, tem um sensor de toque, que é muito interessante, você clica no sensor de toque, ele manda, opa, clicar em mim. O sensor de umidade do solo, quando o solo está úmido, né, ele manda, opa, o solo está úmido, o solo não está muito úmido, ele manda o sinal, é um sinalzinho analógico. Então, você consegue analisar a umidade do solo. O sensor acelerômetro, ver a velocidade, que alguém roda, o ângulo, né, que alguém roda ele. Aqui tem um sensor de temperatura, ver realmente a temperatura do ambiente. O sensor ultrassônico, você pode ver a distância de você para outra coisa. Por exemplo, aquele computador, aquele sistema embarcado anterior, aquele robôzinho, tem um sensor acelerômetro, para ver o quê? Quem está à frente dele, se está muito perto, se está muito distante. E também tem atuadores. O atuador é o contrário. Enquanto o sensor manda o sinal para o embarcado, o atuador pega o sinal do embarcado para fazer alguma coisa. Então, o meu microcontrolador, o meu sistema embarcado, o meu processador, meu computador, aliás, vai mandar um sinal, por exemplo, para uma bomba de água, para pegar a água de um reservatório e mandar para uma plantação. O servomotor, ele é muito usado para fazer movimentos pequenos, movimentos de rotação. E eu posso, por exemplo, mandar um sinal para um servomotor para ele fazer uma rotação, posso mandar um sinal para um solenoide para ele abrir uma porta, mandar um sinal para um motor descer para ele girar mais rápido, mais devagar. Então, você consegue interagir utilizando sensores e atuadores. Show?
Esse aqui é um conceito que a gente vai utilizar no decorrer da palestra. E voltando para a catraca, o que é legal da catraca? O legal da catraca é que a gente vê todo dia e a gente não pensa que tem um computador dentro. O que a gente tem na catraca? Olhando aqui, a gente tem um display, a gente tem um sensor de proximidade, aquele NFC do cartão, tem um sensor de toque, e tem uma catraca aqui que libera a passagem. Vamos dar um zoom. Ok, eu dei um zoom dentro da catraca. Eu tenho o quê? Uma placa. Essa placa, ela está conectada com sensores e com os atuadores, que é a catraca. Então, essa placa, ela vai controlar todo o sistema da catraca. Mas o que é legal? Se a gente der outro zoom, a gente vai estar vendo o cérebro da placa, que é o microcontrolador. O microcontrolador, ele é o embarcado especificamente. Ele é o processador que está embarcado na catraca, que vai controlar o quê? Os sensores e os atuadores. Show? Então, esse computador, ele vai processar os dados. E é isso que é um sistema embarcado. É um processador embutido no dispositivo que controla os dados. Ele pega sinais de saída, de entrada, aliás, processa e manda para a saída. Então, por exemplo, se eu chego aqui e boto minha digital, ele vai pegar minha digital, mandar para o processador, aí o processador vai mandar lá para a central, vai ver se eu estou cadastrado, se eu paguei minha conta. Se, independente da situação, ele vai mandar um sinal aqui para a catraca, né? Então, por exemplo, se eu estou regularizado, então ele vai abrir. Então, é isso que é um sistema embarcado. É essa perfeita integração entre o software e o hardware. A gente controla o hardware usando o software. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me parar, porque eu tenho esse costume de falar rápido, então acabo atropelando. Tá aqui, eu trouxe 2 exemplos de sistemas embarcados um pouquinho diferentes. Então, um termômetro digital e um sistema multimídia no carro. Por que eu trouxe isso aqui? Quando a gente fala que um sistema embarcado tem um propósito, as pessoas geralmente confundem dele só fazer uma coisa. E geralmente sistemas embarcados simples, como por exemplo do ar-condicionado, só faz uma coisa. Ele é pequeno, ele é baratinho, ele processa o embarcado, não o ar-condicionado. Ele processa os sinais, ele sensor de temperatura e tal. Ele só tem uma função. Mas se tu pode ter sistemas embarcados com mais de uma função. Então, por exemplo, o sensor de temperatura, dentro dele tu vai ter alguma coisinha, um processador, um embarcado que vai pegar o valor da temperatura e mostrar aqui. Show. Só tem essa função. Agora, um sistema multimídia, dá para tu fazer tanta coisa com o sistema multimídia, dá para tu escutar música, ver vídeo, dá para tu acessar o GPS, como esse caso aqui. Então, tu tem um embarcado, que ele só tem um propósito, que é o quê? Realmente trazer essa questão da multimídia, só que ele tem várias funções, como eu denotei para vocês. Então, nem sempre você vai ter sistemas embarcados simples, você pode ter sistemas embarcados complexos. Olha isso aqui, pode mostrar vídeo. Então, vídeo é uma coisa complexa, ok? Então, nem sempre tu vai ter sistemas simples. Um exemplo de sistemas embarcados complexos, outro, né, é o carro. O carro, hoje em dia, pessoal, ele é um puta sistema embarcado. Você vai ter de 30 a 100 computadores no carro. Eu trouxe aqui alguns, mas se eu fosse, eu poderia encher essa tela de embarcado que não ia caber. Mas, por exemplo, sensor de ré. O carro tem um sensor de ré para ver se ele não vai bater. O carro tem monitoramento da pressão dos pneus, sistema multimídia, freio ABS, sistema de estabilidade do controle, sistema de navegação, controle de combustível, sistema de airbag, sistema de comunicação, sistema de sensor de chuva, tem as ECU do motor, tem um monte de coisa. Então, no carro, tu tem vários sistemas embarcados, todos integrados, todos compartilhando informações, todos compartilhando dados. E então, isso tu vai ter o quê? Um sistema super complexo. Inclusive, uma das grandes áreas de aplicação do nosso curso é sistemas de carros. Agora, o que eu falei para vocês? Vamos conectar os sistemas embarcados. Um exemplo disso é o carro. Mas o carro, o que acontece? Ele vai estar conectado via fios. Beleza. Imagina se a gente conecta pela internet. Se a gente pega vários sistemas embarcados distribuídos por aí, e a gente conecta não usando fios, mas usando internet. Aí a gente vai ter a internet das coisas, o IoT. Tu vai ter vários sistemas, por exemplo, sensores, tu vai ter sistema de processamento, tu vai ter
dispositivos que tem na tua casa, cotidianos, como geladeira, essas coisas. Então, tu vai ter todos esses dispositivos conectados pela rede, trocando informações. Então, por exemplo, eu posso botar nessa sala aqui um sensor de temperatura e eu posso colocar ele para se comunicar com esse ar-condicionado. E assim que a temperatura baixa para, sei lá, 20, sei lá, deixa eu ver aqui, a temperatura aumenta, vamos. A temperatura aumenta para 30 graus. Quando a temperatura está 30 graus, liga o ar-condicionado. Então, os sistemas estão se comunicando e eles podem fazer isso pela internet. Okay? Eu posso, por exemplo, controlar vários sistemas embarcados usando o celular, conectado com eles pela internet. Okay? Então, o IoT é uma das grandes áreas. E uma aplicação legal de IoT é a automação residencial. Como eu falei, dá para controlar, por exemplo, o ar-condicionado pelo celular. Mas tu tem vários outros exemplos. Tu pode, por exemplo, na tua casa, tu colocar vários sistemas, todos conectados pela rede. Tu pode colocar, por exemplo, câmeras de segurança, tu pode colocar sistema de detecção de fumaça, caso tenha um incêndio, aí ele já chama os bombeiros, ele faz alguma coisa. Sistema de vazamento de gás, janelas inteligentes, eletrodomésticos inteligentes, televisões, smart TVs, né, inteligentes, que já é tipo inteligente. Tu consegue controlar tudo pelo celular, por exemplo, eles todos aqui se comunicando, trocando informações. O que isso aqui traz pra gente? Isso aqui traz pra gente muita facilidade e segurança. Traz pra gente uma qualidade de vida, a gente consegue controlar as coisas de uma maneira bem mais simples, de uma maneira bem mais fácil. Você pode controlar pelo celular, né? Facilita bastante. E tu vai ver na automação residencial dispositivos que tu nunca pensou que se conectariam pela internet, que de alguma forma se conectam. Por exemplo, o ar-condicionado, outro exemplo. Ele não se conecta com a internet. Esse aqui, pelo menos. O que eu posso fazer? Posso colocar na frente dele um sisteminha que ele sim, esse sistema, como por exemplo uma ESP, se conecta com a internet e ele manda sinal usando um infravermelhozinho para o ar-condicionado. Então a gente dá um jeito, a gente faz tipo uma gambiarra para funcionar e fica massa. Ok. Primeira dúvida já foi. Respondi para vocês o que é sistemas embarcados. Agora, eu pergunto, entenderam? Certeza? Ok. Então, aqui vem a parte realmente do desenvolvimento. Como é que vocês podem começar o desenvolvimento? Vocês precisam de duas ferramentas básicas. Vocês precisam da placa para tu testar e tu precisa do ambiente para tu desenvolver. Então, o teu computador vai ser teu ambiente de desenvolvimento e tu vai ter uma placa para tu desenvolver. Por exemplo, eu trouxe um aqui, que é a que eu vou usar no treinamento. Só um instantinho. Que é a ESP32. Então, essa é uma plaquinha de desenvolvimento muito barata, eu vou falar mais tarde dela. Eu comprei a minha por R$26. Ela é baratinha, ela tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tem tudo. E tu pode utilizar ela, literalmente, em IoT. Ela é muito usada para IoT, porque ela tem Wi-Fi. Mas voltando aqui, essas são as ferramentas mais básicas. Tu tem que ter um ambiente para tu programar e tu tem que ter uma plaquinha para tu testar. Porque tu vai programar para essa placa. Tudo bom? Então, tu tem que ter essas duas ferramentas básicas para tu começar. A primeira coisa a fazer seria escolher a placa. Porque o ambiente de desenvolvimento, tu vai programar para a placa. Então, o ambiente depende da placa. Então, cada placa tem um ambiente diferente. Então, quais são os pontos-chave da tua placa? A tua placa ela vai controlar o sistema. Então, ela tem alguns pontos-chave que é bom a gente explicitar. Essa placa ela tem um microcontrolador. Se vocês lembrarem lá da plaquinha da catraca, eu falei que tinha um cérebro, né, que era o microcontrolador. Essa plaquinha aqui, ela também vai ter um. E é para ele que você vai programar e é ele que vai fazer o controle do sistema. Esse microcontrolador ele vai ter conexões, ó, que são esses furinhos, você pode conectar eles para o seu sistema, sei lá, um LED, um botão. E cada plaquinha tem uma forma específica de programar, essa aqui é a mágica. Então, no curso, eu utilizei várias placas. Eu usei a BeagleBone, eu usei a STM, eu utilizei a ESP, a KL, até o Arduino. Então, cada plaquinha tem uma especificidade. Então, quando tu vai começar o teu projeto, tu tem que ter em mente a placa, porque isso vai definir tudo. E o legal das plaquinhas de desenvolvimento, né, é que elas têm uma documentação. Então, o desenvolvedor, a pessoa que faz a placa, aliás, ela emite documentações para que o desenvolvedor ele seguir. Também tem a comunidade. O que é a comunidade? Aqueles fóruns que você pode fazer perguntas, as pessoas respondem as dúvidas. É muito massa. Você também, para você escolher a placa, você tem que levar em consideração isso. Eu vou trazer alguns exemplos mais tarde. Ok.
Qual a diferença de programar para um SO, por exemplo, meu PC aqui, eu posso programar para ele. Qual a diferença de eu programar diretamente para o meu PC que eu programar para outro dispositivo? Então vamos olhar aqui. Eu estou no meu PC, por exemplo, é um Linux, aí eu programo para o meu PC e eu compilo e executo. Então eu estou programando para o Linux usando o Linux. No Linux você tem um compiladorzinho que já é específico para rodar nele mesmo, né? Então quando tu compila um código para Linux e executa em Linux, funciona. Agora, se tu quer compilar um projeto, tu fez um projetinho de sistemas embarcados e tu quer rodar lá no teu microcontrolador. Como é que tu vai fazer isso? Tu não pode utilizar o compilador do Linux para executar numa plataforma diferente, porque cada plataforma tem um compilador. Então você tem que instalar as ferramentas necessárias para compilar o código, para mandar o código, para depurar o código. Então você tem ferramentas específicas para cada microcontrolador, para você compilar, mandar o código, depurar, etc. Então cada plaquinha tem as suas ferramentas, seu compilador, seu gravador e etc. Tá bom. Estou falando de microcontroladores faz tempo, eu não disse o que é ainda, eu só falei que era um computador pequeno. Ok. Eu vou falar em outras palavras que eu acho bem mais simples e bem mais interessante. Falei para vocês que é o computador, né? Entrada, saída, processador e memória. Acabou. O que acontece se eu pegar isso e colocar num chip só? Porque aqui nesse computador eu tenho uma placa-mãe gigante, né? Grande, bem grande para comportar tudo isso. Tem uma placa-mãe para comportar memórias, processadores e meus dispositivos de entrada e saída. O que acontece se eu colocar tudo isso num chipzinho? Esse chip ele tá grande, né? Só que olha aqui para minha ESP. Olha o tamanho desse negócio em prata. Olha, isso aqui é minúsculo. E tem microcontroladores menores ainda. Ok? Por exemplo, da placa anterior que eu mostrei, que é a da NXP, que eu gosto muito dela. Essa. Esse microcontrolador, isso aqui é minúsculo. Eu te juro que não é menor, que é menor do que a unha do meu dedo. É minúsculo. Então você vai ter o microcontrolador como um computador 100% funcional em um chip bem pequeno. Então aqui dentro tu vai ter o quê? Tu vai ter memórias, processador, dispositivo de entrada e saída. Tu só vai precisar fazer o quê? Botar no teu circuito, programar para ele fazer funcionar. Então, tem 4 características interessantíssimas do microcontrolador. Eles são pequenos, como eu falei, baratos, baratíssimos. Esse aqui, por exemplo, a placa inteira foi R$26. Imagina um microcontrolador só. Facíssimos de usar, então são muito fáceis. Qual o problema da BeagleBone? A BeagleBone não é um microcontrolador, ela é um microprocessador. É o que a gente chama de SoC. Então ela é um microcontrolador que tem muitos recursos. Pelo fato de ter muitos recursos, é muito complexo de programar. Por isso que em TPC-1 a gente tem tanta dificuldade. Quando você vai lá na cadeira de microcontroladores, é só flores, porque o micro é muito fácil. Então é muito fácil de tu começar um projeto com microcontrolador. E eles também consomem pouquíssima energia. Tu pode, por exemplo, colocar no teu embarcado uma bateria, ela vai durar quase para sempre. Esse é o legal, essas são das principais características. E como eu falei, o microcontrolador, ele tem muita coisa dentro dele já. Ele já tem processador, ele já tem a memória flash, que é o que? A memória onde fica o código. A memória RAM, que é aquela memóriazinha utilizada durante a execução do teu programa. E ele tem vários periféricos. Palavrinha nova, né? Periférico. O que é o periférico? Ele adiciona uma funcionalidade ao microcontrolador. Então, por exemplo, se eu tiver um microcontrolador sem nenhum periférico de entrada e saída, como é que eu vou poder pegar os dados do exterior e mandar para o processador processar? Não tem como. Mas se, por exemplo, eu coloco um periférico de GPIO. O que é o periférico de GPIO? Entrada e saída digital. Então, eu posso pegar os dados digitais, como, por exemplo, um botão, aperta o botão, vai nível lógico 1, né? Quando eu tiro o dedo do botão, é nível lógico baixo. São digitais. Eu posso mandar o sinal digital para o microcontrolador, usando GPIO. Esse sinal, esse dado vai ser salvo na memória e eu processo. Então, o microcontrolador ele tem vários periféricos para a gente utilizar. Tem o GPIO, que é a entrada e saída digital. Tem temporizador para você fazer a temporização, para você contar tempo. Conversor AD para você utilizar dados analógicos, né? Porque o microcontrolador é um processador digital, basicamente. Então isso aqui só processa valores digitais. Então se tu quiser, por exemplo, trabalhar com sensores analógicos, como de temperatura, tu tem que converter o sinal analógico para digital. Enfim.
E tá bom, como é que eu vou usar esses periféricos? Como é que eu vou usar esse tanto de coisa aí dentro? Usando os pinos. Então, os pinos, pessoal, esses pininhos aqui, ó, é a tua porta de entrada para tu utilizar o micro. Tu vai conectar teu LED, tu vai conectar teu botão, tu vai conectar o que tu quiser nos pinos. E via software tu vai dizer, ah, esse pino aqui ele vai se comunicar com tal coisa, vai fazer tal coisa, etc. Então, os pinos eles se comunicam dentro, né, dentro do microcontrolador, os pinos eles se comunicam com os periféricos. E por fora eles se comunicam com dispositivos como, por exemplo, um LED. Então, é isso que são os periféricos. Eles fazem alguma troca de dados com o exterior, seja saída ou seja entrada. Show? Isso aqui é um conhecimento novo, eu sei que vocês até agora não tiveram isso. Mas entrada e saída é uma coisa que a gente faz muito em sistemas embarcados. Porque para tu ter dado para processar, tu tem que ter primeiro o dado. E esse dado tu obtém pela entrada. Por exemplo, quando aperta o botão, ele manda o sinal para o processador. Eu processo esse dado. E como é que eu faço para mostrar esse dado que eu processei para a pessoa? Eu posso dar um dispositivo de saída, por exemplo, LCD. Então, utilizando os periféricos, utilizando esse tipo de hardware, que eu consigo realmente fazer meu processamento, eu consigo obter dados, eu consigo explicitar dados. Ok? E ok. Até aqui tudo bem? Eu estou indo muito rápido? Certeza? Pode dizer, se eu estiver indo rápido, vocês podem me... A gente está com tempo... Está menos da metade do que eu esperava que a gente estaria. Então, se eu estiver indo rápido, vocês podem me parar, viu? Então, eu mostrei para vocês a ESP, que é uma plaquinha. Só que veja que essa plaquinha ela é toda bonitinha. E antes eu tinha mostrado a placa da catraca, que era feia pra caramba, né? A placa da catraca não tem esse pininho bonitinho, a placa da catraca não é toda retangularzinha assim, bonitinha. Ela tem um monte de conector tosco, né? Então, o que é isso? Por que tem placas bonitinhas e placas horríveis? Então, as placas com microcontroladores, as placas de sistemas embarcados, a gente pode dividir elas em duas. Tu vai ter a placa de aprendizagem, que é a placa que tu vai usar para fazer teus projetos em casa, a placa que tu vai usar para testar, a placa que tu vai usar para, além de testar teus projetos, que tu vai usar realmente para aprender como é que usa ela, como por exemplo, tu vai fazer um projeto, vai começar teu projeto. Tu não já vai começar pegando uma placa comercial, toda soldadinha, toda no ponto de vender e fazer teu projeto. Primeiro tu vai pegar tua ESP, teu microcontrolador que tu escolheu, tua plaquinha, vai fazer os testes, vai definir os pinos, vai fazer o circuitinho, vai fazer o código. Quando estiver no ponto, quando tu terminou todo o processo de desenvolvimento usando essa plaquinha, aí tu vem a placa comercial. Okay? A placa comercial, ela tem o quê? Ela tem só o suficiente para o diabo rodar, para o negócio rodar. Então, por exemplo, a catraca. A plaquinha da catraca não tem, eu juro para vocês que ela não tem 1% mais do que precisa. Ela só tem fechadinha, é só o que precisa. Ela não é uma plaquinha, por exemplo, com GHz. É uma plaquinha tipo com 20 MHz. É um microcontrolador muito, muito, muito específico para aquilo. Tem só a memória necessária. Ele só tem os pinos de entrada e saída necessários. Então é tudo contado. A placa comercial, ela já está no ponto do uso final, já está tudo soldadinho. Já a placa de aprendizagem, pode ver que ela já está no ponto de tu testar. Ela tem os conectores. Ela tem, por exemplo, aqui a entrada, essa aqui é a BeagleBone, né? Quem nunca viu a BeagleBone é essa, que é a que vocês vão usar em TPS-1. Tem conectores de entrada e saída. Ó. Esses conectores, quando você bota um pino aqui, eles se comunicam com o periférico. Então você vai poder controlar isso aí pelo software. Você tem aqui entrada e saída, você tem um monte de coisinha adicional. Então as placas de aprendizado, o que é o legal dela? Ela já vem com um monte de componente para tu usar. Legal? Ela já vem com os conectores, ela já vem com documentação e ela já vem com software. Então a ESP, ela tem um software dela para a gente programar. Ela já tem a documentação dela para a gente ler. Então já tem muita coisa pronta. Na placa de aprendizagem já tem muita coisa pronta. Tu testa teu projeto nela e depois tu faz isso aqui, quando tu for vender. Ok? Se somente se. Ok, eu vou mostrar aqui algumas plaquinhas para vocês, que vocês podem escolher. Essas foram as plaquinhas que eu utilizei na faculdade. Tá faltando só a Raspberry aqui e o Arduino. O Arduino a gente fala depois. Então, quais são as minhas sugestões? E também o que vocês podem já estar pensando. Primeiro, a BeagleBone Black. Quando eu fui fazer essa palestra aqui, me falaram, usa a BeagleBone. A BeagleBone, qual o diferencial da BeagleBone? Ela não tem um microcontrolador, ela tem um processador. Então é muito avançado. Ela é uma plaquinha legal para tu colocar um Linux. Já é uma coisa mais avançada. Opa, eu posso colocar um Linux na placa? Pode. Então você vai, por exemplo, aquele sistema multimídia que roda vídeo do carro, né?
Ali tem um sistema operacional rodando, pequenininho, um sistema rodando pequeno, mas tem para facilitar realmente para o processamento de vídeo. A BeagleBone ela é cara pra caramba. Por que ela é cara? Porque ela não é mais fabricada, né? Não é, professor? Ela não é mais fabricada não, né? Pois é. A BeagleBone ela é muito antiga. Eu, por exemplo, eu queria muito uma plaquinha para estudar Linux embarcado. Eu comprei uma Rasp. Rasp vale muito mais a pena. Qual é o legal da Rasp? Tem Wi-Fi, tem mais aplicação no mercado, é nova. E a BeagleBone que a gente usa aqui, ela é mais velhinha. Mas ok, complexa pra caramba, não usa. Cara, não usa. Vamos pra Freedom. A Freedom é a tchutchuquinha da DAC. Todo mundo gosta dela. Por que todo mundo gosta dela? Porque é muito fácil programar para KL. A KL, pessoal, ela tem toda uma documentação, todo um software, tem uma ideiazinha que a gente chama de MSU Express. Tu compila, tu faz o teu código lá, tu bota, sei lá, para piscar um LED, clica em gravar, pronto. Ele compila, ele grava, ele já depura, tudo automatizado. Então a KL é linda. Qual o problema da KL? É caríssima. Então tu tem um microcontrolador do preço do microprocessador. A NXP ela tem umas plaquinhas mais baratas, mas a KL é a mais documentada, é a mais usada. É muito legal. Se algum dia vocês acharem uma para vender por menos de 300 conto, compre. A minha na época foi aquela que eu mostrei anteriormente para vocês. Ela foi 200 conto, eu já achei caro, agora está mais caro ainda. Ok. Saiu as caristia, vamos falar de umas coisas mais baratas. Tem a ESP, que é o que eu trouxe para vocês. Ela tá 30 conto, 26 conto na Shopee. A minha eu comprei por 26, frete grátis. Mas também tem a Raspberry Pi. Raspberry Pico, aliás. Essas duas, elas têm Wi-Fi, mas essa aqui tem Bluetooth. Eu não lembro se essa aqui tem, mas essa aqui tem Bluetooth. E a Raspberry Pico é legal, porque tu pode usar Python, tem toda aquela dinâmica legal. Mas a ESP, ela tem muito mais documentação do que a Raspberry Pico, e ela é muito mais barata. Então, o que eu que resolvi escolher para vocês? Eu tomei essa liberdade de dizer, opa, comprar essa. Por que comprar a ESP? Não é propaganda, não estou ganhando um centavo aqui. Mas a ESP, ela tem um dual core aqui, pessoal. A ESP, ela tem um chip aqui, que a gente chama de SoC. É um SoC mais simples, mas ele é... A gente pode chamar de microcontrolador. Ele tem uma plaquinha de Wi-Fi, uma placa de rede aqui. Então dá para fazer um servidor com isso aqui. Essa plaquinha dá para virar um servidor. Um servidor bem básico, mas dá. Ela tem muito recurso, ela tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tem um monte de periférico. Ela é muitíssimo barata e ela é muito fácil de programar. Eu vou mostrar para vocês uns exemplos, mas ela é muito simples. Então a ESP é realmente uma forma interessantíssima de você começar, se você quiser, né? E o Arduino? Tá bom. Falamos de placas, agora vamos falar do Arduino. O Arduino tem aqui no campus tem um estigma, tem um preconceito muito grande com o Arduino. Porque o Arduino ele já está tudo pronto. Tu tem uma ideiazinha que tu bota duas funções lá e pronto, executa. O que é o legal do Arduino? É fácil. Então se tu tem um projeto para te entregar amanhã, tu não tem tempo de ir atrás de uma placa específica para o projeto. Tu não tem tempo de baixar todo o ambiente. Tu não tem tempo de entender como é que aquele microcontrolador funciona. Tu vai para o Arduino. O do Arduino tem várias funções fáceis de usar, então tu já usa de cara. Tu tem uma plaquinha barata, todo mundo tem um Arduino. E tu já pode começar assim, ó, de cara. Tu pega tem vários exemplos na ideia. Ok, o Arduino é legal. Isso aqui eu falei para quem sabe o que é um Arduino. Quem não sabe o que é um Arduino, o que é o Arduino? É uma plataforma de software e hardware. Isso aqui é um Arduino Uno, isso aqui é uma plataforma de hardware. Dentro dele roda um código feito com Arduino. Isso é usando o software do Arduino. Então, tem esses dois. Tem várias placas que rodam Arduino, como por exemplo a ESP. Trouxe até um exemplo para vocês usando a ESP, usando Arduino. Tem como você pegar o framework do Arduino e compilar para várias placas. E o que é legal? Tá bom, tu pode programar para o Arduino Uno usando o framework do Arduino, que são as funçõezinhas prontas. Mas tu também pode pegar essa plaquinha avulsa e programar ela sem o Arduino. Essa plaquinha, inclusive, tem muitos livros interessantes. Esse microcontrolador, o nome dele é AVR. Então, tu pode programar para VR como se fosse um micro comum, como se fosse uma ESP, como se fosse uma KL. Então, é isso que é legal. Então, se tu chegar lá na tua cadeira de micro, chegar na tua cadeira de TPSE e tu quer testar em casa, tu fazer alguma coisa, tu pode usar o Arduino
usando o Arduino IDE, que eu não recomendo, que eu vou falar por quê. E tu também pode usar só o microzinho de dentro dela, ok? A gente pode depois, como muitas pessoas têm, a gente pode depois viabilizar um treinamento assim, porque é muito simples e é muito legal. A ESP ela não é usada no meio profissional, só para quem está começando, quem quer aprender eletrônica, quem quer aprender programação e quem é hobbyista, quem gosta de fazer aqueles projetos mais simples. Então a Arduino não é usado em meios profissionais. Mas a gente, quando vai trabalhar com a ESP, né, eu falei que a gente ia trabalhar com a ESP, a gente tem dois ambientes já prontos. A gente tem o ambiente do Arduino, que já está prontinho, a gente só pode usar, precisa usar. E tem o ambiente da ESP-DF, que é o ambiente próprio da ESP. Então, o Arduino, como é que é o ambiente do Arduino? Baixa a IDE, também tem a extensão para o VS Code, você que escolhe. Tem as funçõezinhas prontas, tem uma porrada de objeto pronto, tem uma porrada de coisa pronta. Bota no teu projeto, funciona, executou em 2 minutos. Show. A ESP-DF. A ESP-DF é um framework feito só para a ESP. Tu tem funções muito específicas, tu tem função de personalização, tu tem funções muito mais otimizadas, ao invés de ser uma função que tem que seguir um framework, né? Porque todas as placas que tem o Arduino, né? Todas as placas tipo Arduino Nano, Arduino Mega, Nuno, Dui, são placas diferentes que tem que seguir o mesmo framework. Então você tem muitas e muitas abstrações, você tem muitas coisas que você tem que abstrair e tal. A ESP-DF não, como ela só é feita para a ESP, umas funções bem pequenas, funções bem otimizadas. Então, o teu código com SPDF, né, usando isso aqui, é bem mais fácil do que usando Arduino. Eu vou mostrar os dois, ok? Então, só lembra disso. Tem 2 ambientes, você que escolhe. Tem o Arduino e o SPDF. Os dois é para usar o VS Code. Mas, enfim, o Arduino eu vou usar o Arduino IDE mesmo e foda-se. Tá bom. Segunda pergunta respondida. Como é que eu posso começar? Quais as ferramentas? Ferramenta de software é o ambiente. Ferramenta de hardware é a plaquinha. Ok? Então essa aqui é uma pergunta que muita gente chega em interpretação se perguntando, porra, como é que eu posso começar? É isso. Ambiente de software e ambiente de hardware. Show. Então, a próxima pergunta é como eu posso desenvolver. Eu já tenho um ambiente de software, eu já tenho um ambiente de hardware. Como é que eu posso começar a programação? Como é que eu posso começar meu projeto? Então, primeiro, escolher a placa, show. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma protoboard, eu vou conectar a minha plaquinha nessa protoboard. Por exemplo, aqui é um sistema de um LED, né? Então, eu peguei um pino, conectei esse pino no LED, né? E fechei o circuito aqui no GND. Enfim, a eletrônica eu vou deixar para a Micaela. O que eu falei para vocês? Os pinos do microcontrolador se conectam com esse chip e aqui dentro tem um periférico, eu posso mandar sinal digital e tal. Se eu conecto esse pino, que por sua vez está conectado com um periférico, com um LED, concorda comigo que eu posso, via software, controlar esse periférico que está aqui dentro para controlar o LED ali fora? Concorda? Ou não? Tá bom, vou aceitar que vocês concordam. Então, você pode, via software, controlar um software gravado aqui no micro, né? Então, tem um software gravado aqui na memória desse micro, que é o teu sistema embarcado. Via esse software, tu controla o que tem aqui dentro, que é o periférico. Esse periférico se comunica com esse pino e esse pino controla o LED. Então, via software eu posso mandar, liga o LED, aí ele liga. Desliga o LED, desliga. Beleza, ligar o LED. Qual é a aplicação de ligar um LED? Tu pode colocar qualquer dispositivo digital ali, vai funcionar. Então, tu tem vários dispositivos digitais, tem dispositivos analógicos. Tu pode botar um motor ali, por exemplo. Tu pode fazer esse motor se movimentar. Muitíssimas coisas. A gente pode usar o quê? A gente pode usar basicamente 3 a 4 linguagens. Algumas placas suportam Java, mas a maioria suporta essas duas aqui, ó, C e C++. E geralmente projeto de embarcados é em C e C++, não tem para onde correr. Algumas plaquinhas, como por exemplo a Raspberry Pico, suporta Python. Não lembro se a ASP suporta. Mas geralmente é C e C++. Por quê? C e C++ são linguagens muito, muito otimizadas. E outra coisa legal é que você consegue controlar o hardware diretamente com elas. Você consegue fazer operações de hardware que em outras linguagens não é possível. Outras linguagens você tem que usar o quê? Tipo o Python, por exemplo. O Python tu tem que usar funções prontinhas. E lembra que eu falei de funções prontinhas? Elas são ruinzinhas, porque elas são lentinhas. C e C++ tu faz na tora. Então é muito mais rápido. Essa é a graça do C, do C++ e dos embarcados. Você controla tudo. Em embarcado você controla tudo. Vocês estão conseguindo ler isso aqui?
Tá conseguindo? Tu tá conseguindo ler isso aqui? Eita, porra. Enfim, eu vou dar um zoom daqui a pouco. Então, isso aqui é o quê? Vamos fazer o pisca LED. O que é o pisca LED? É o Hello World. Então, com um LED, tu pode fazer o quê? Poxa, eu comprei minha plaquinha, vou piscar um LED para dizer que eu sei programar. Então, eu conectei o LED na placa, agora eu vou, via software, né? Eu fiz o hardware já, o hardware era o LED. Agora eu vou, via software, controlar esse LED. Então, tá aqui meu código, eu abro a Arduino IDE, seleciono a minha ESP, boto para gravar, beleza. E agora a gente vem para programação. A programação, pessoal, de sistemas embarcados, mais simples, que é o que a gente está tratando aqui nessa palestra, tem duas etapas. Primeira etapa é o quê? Tu vai configurar os teus pinos. Então, nessa primeira etapa aqui, que eu chamei de etapa de configuração, tu definiu o pino do LED. O pino do LED é o pino 2. Então, todos os pinos eles têm um número. Então, por exemplo, o pino que eu botei o LED foi o pino 2. Então, no pino 2 que tem um LED, eu vou fazer a configuração dele. O LED, pessoal, ele vai me mostrar alguma coisa. O LED é um pino de saída. Não, perdão. O LED é um dispositivo de saída. Ele vai mostrar alguma coisa, né? Ele vai piscar. Então eu consigo ver. Então, sendo o LED um dispositivo de saída, eu quero mandar um sinal para o LED para ele ligar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou chamar a função pinMode. No pino do LED, que é 2, ó, dizer que é de saída. Fazendo isso aqui, dizendo que o pino é de saída, eu posso, via software, mandar um sinal para ele ligar ou para ele desligar. Então, esse void setup, ele faz basicamente isso. Ele configura os pinos, ele inicializa as coisas antes da gente começar. E no void loop, o que ele faz? Manda o sinal para o LED ligar, ó, ele manda digital write, que é o quê? Ele manda o sinal digital para o pino, sinal high, que é o quê? Sinal alto. Ele manda nível lógico alto, o LED liga. Espera 1000 milissegundos, que é 1 segundo. Manda sinal baixo, o LED desliga. Então, Arduino é isso. Tem duas funções, que é a setup e a loop. Setup configura e a loop executa tu vai fazer. A loop ela fica infinitamente aqui, então ele vai ligar, esperar, desligar, esperar, aí depois liga, então ele fica aqui infinitamente. Ok? Show. Usando Arduino é isso aqui. O Arduino é legal. A gente pode, como eu falei para vocês, né, se você manda nível lógico alto no pino, o LED liga, então tu está mandando 3.3. Quando tu dá um digital write high, ou seja, quando tu manda sinal lógico no pino, é como se aquele pino estivesse fornecendo tensão. Ele está fornecendo tensão, mas é como se ele fosse uma bateria. É como se estivesse ligando a bateria no LED. Quando tu para de fornecer tensão, tu manda nível lógico baixo, tu para de fornecer energia e o LED desliga. Basicamente é isso. Para quem não manja muito de eletrônica. Legal. Arduino é massa, Arduino é vida, mas tem vantagens e desvantagens. Vamos ver algumas. Eu separei aqui 3 vantagens e 3 desvantagens. Mas tem muito mais. Tem muito mais vantagens e tem muito mais desvantagem. Primeira vantagem legal do Arduino é rápido e fácil de desenvolver. Show. Já tem muita coisa pronta. Então, tu vai fazer um projeto que usa, sei lá, um dispositivo Bluetooth. Então, ele já tem alguma coisa para você usar Bluetooth. Já tem o servidorzinho Wi-Fi pronto, só falta usar. Tem muita coisa pronta. E também tem uma grande comunidade. Se tu tiver problema no teu código, no teu projeto, a comunidade vai te ajudar. Tem muita coisa lá, perguntas respondidas. Então você pode tirar suas dúvidas lá. Isso é o legal do Arduino. Quais são as limitações? Aqui entra a parte pesada. O Arduino, como eu falei, tem muita coisa pronta. Mas por conta disso, ele é limitado para projetos complexos. Por que ele é limitado? Se tem muita coisa pronta e eu não posso fazer coisas novas, eu tenho que usar o que tem pronto lá. Eu posso até fazer coisas novas, mas a gente fica muito limitado. Tu não tem personalização. E como eu falei, nos embarcados, tu quer personalizar o máximo possível. Tu quer personalizar tudo. Tu quer controlar tudo. Tu quer, a partir do C e do C++, controlar tudo. O Arduino não te dá essa liberdade. Você tem tipo um softwarezinho rodando embaixo do seu. Então, o teu software ele é muito abstraído, né, por outras coisas. E essa abstração exagerada, ela gera overhead, ela gera lentidão. Então, tem essas coisas. Outra coisa também é tipo assim, o microcontrolador, né, você está usando um projeto, por exemplo, aquele do carro. Você está usando um projeto do carro com vários microcontroladores diferentes. Cada parte do carro tem um micro específico.
Agora imagina que tu tem um micro que usa Arduino e outro micro que não usa. Se tu vai tirar o teu código de um e botar no outro, como é que vai funcionar? Então, para dar certo Arduino, tudo tem que suportar Arduino. Se for um chip, por exemplo, a KL25, que não suporta Arduino, como é que tu vai fazer? Então, não tem como tu não tem uma portabilidade legal Arduino. E o C tem. Ok? Ok, agora vamos para o SPDF. O SPDF é só felicidade. Tu pode abrir o teu VS Code, tu pode baixar essa extensão SPDF, pronto, tá aí, teu ambiente de programação da ESP. Isso aqui facilita o código, né? Facilita você desenvolver o código, já tem algumas coisinhas prontas, mas detalhe, no Arduino tinha muita coisa pronta, só que essas coisas a gente explicitou porque elas não são tão boas. No SPDF tu tem funções prontas, mas que são super otimizadas para esse chip específico. Então tu já tem muita coisa pronta e muita coisa personalizável, a gente vai ver também. Então tu facilita o desenvolvimento, facilita a compilação, porque ele já tem todas as ferramentas, e ele já grava na tua placa para ti. Então facilita tudo. Então tu já pode desenvolver com C++ de cara, assim. Então vamos utilizar o SPDF para piscar um LED. Acho que não dá para ler isso aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Então, o que o SPDF é? A gente tem as bibliotecas dele, né? A gente tem os drivers e a gente tem tipo um sistema operacionalzinho que roda nele. Mas isso aí não se preocupem agora, é coisinha lá do 7º semestre. Então, você tem vários módulos que você inclui, que esses módulos são 100% otimizados para a ESP. Então, o que acontece? Aqui eu defini o pino do LED, que é o pino 13 que eu estou usando, e uma rotinazinha de delay, não se preocupe com ela. E está aqui minha função main. O que acontece? Lá no Arduino a gente tinha setup e loop. Microcontrolador nenhum usa isso, só o Arduino. Geralmente, o que se tem no sistema embarcado? Você tem a função main, e você tem as funções de configuração aqui no começo da main, e depois dessas funções de configuração, você tem um while infinito. While infinito. O que é isso? O que é o while infinito? Você vai configurar aqui os seus pinos e depois você vai ficar infinitamente executando isso aqui. Exatamente igual o void loop. O void loop ele executa para sempre. O while 1 também executa para sempre. Então isso aqui vocês vão ver para sempre. Isso aqui basicamente é a essência dos embarcados. É você configurar o pino e você usar o pino. Você tem essa função aqui, GPIO set direction. Essa função, o que ela diz? Ela seta se o pino é de saída ou de entrada. Foi o que a gente falou. LED é um dispositivo visual, então eu tenho que atuar no LED usando o micro. Então, no meu pino tem que ser de saída. Então, eu configuro o pino como saída. Eu configuro o pino de GPIO, que é de entrada e saída, né, digital. Boto aqui o pino do LED. E o que eu boto? GPIO mode output. O que isso aqui está dizendo? O pino é de saída. Qual a diferença disso aqui para o pin mode do Arduino? Essa função aqui foi feita para rodar só na ESP. O pin mode ele é uma abstração feita para rodar no multiplaca. Então você pode até ver a implementação específica da ESP, mas enfim. Depois que tu diz que o pin é de saída, tu entra nesse while. O que tu faz aqui no while? Tu seta o level, né? Tu seta o nível lógico para 1 do LED, espera 1000 milissegundos, que é 1 segundo, depois seta o nível para baixo. Que isso aqui está fazendo? A mesma coisa que o Arduino fazia. Aqui no setup a gente dizia que era saída, acendia o LED, esperava, apagava o LED, esperava. E ficava para sempre acendendo e apagando. Então, eu não estou esperando que vocês aprendam como é que faz, mas eu queria que vocês tivessem uma ideia de qual é a estrutura de um embarcado. Quase sempre vai ser essa. Você vai configurar os pinos, vai configurar os dispositivos, depois você vai atuar neles com sinais elétricos vindo do micro. Beleza? Vou mostrar outros exemplos. Então, o LED é basicamente isso. Você diz que o pino do LED é de saída e você vai mandar sinal lá para ele ligar ou desligar. Ok. Opa, fui demais. Então, vamos lá. Agora, imagine que eu quero botar um botão. Eu ia colocar um vídeo aqui do botão funcionando, só que eu esqueci de colocar. A mesma coisa, as funções são as mesmas, mas a diferença é que agora eu vou usar um pino de entrada. O botão é entrada, né?
O botão do embarcado, a gente clica no botão, ele manda o sinal para o micro. Já o LED, você pega o micro e manda sinal para o LED. É tipo o contrário. Você tem pino de entrada e de saída. Vou dar aqui um zoomzinho. Então, ó, eu defini aqui, ó, o pino do botão para ser o 14. Então, o LED é o 13 e o botão é o 14. Então, eu defino a direção de cada pino. O pino do LED é de saída. O pino do botão é de entrada. Então, quando eu aperto o botão, como aquele pino é de entrada, ele vai pegar o sinal vindo do botão. O processador do microcontrolador aqui vai processar isso aí de alguma forma e vai me mostrar alguma coisa, que no caso é o LED. Um exemplo de processamento. Tenho aqui o meu pino de saída, que é o LED, e o pino de entrada, que é o botão. Ok. No I/O1, qual o processamento que ele vai fazer? Vai pegar o valor do LED e vai verificar, o valor do botão, vai pegar o valor do botão, ó, GPIO get level, pega o valor do botão e pergunta, é 1? Se eu pergunto se o valor do botão é 1, está perguntando se alguém apertou. Se alguém apertou o botão, liga o LED. Se ninguém apertou o botão, saia. Isso aqui é o LCIF, é o que a gente vê em FUP. Então, tu vai pegar os teus conhecimentos de programação, chamada de função, compilação, começar teu primeiro projeto. Aí tu pensa, poxa, isso aqui é muito complicado, não entendi. O propósito aqui não é explicar como é que vocês fazem, é mostrar como vocês podem fazer. Vocês podem abrir o site da ESP-DFs, tem lá exemplos, tem lá explicando o que cada função dessa faz. Então, isso que é o legal. Tu tem todo um suporte para tu fazer teu projeto. Então, com o botão, a gente tem um pino de entrada, né? E você pode verificar se esse pino ele tem nível lógico alto ou baixo. Ok. Aí o que acontece? Aqui uma vantagem de tu utilizar uma plataforma que não seja o Arduino. Configuração. Tu vai ter uma capacidade de personalização absurda. Aqui, ó. Aqui está o mesmo sistema de antes, só que com a diferença. Eu fiz aqui duas funções, ó. Função de inicialização do LED e a função de inicialização do botão. A função do LED, o que ela faz? Ela configura o pino do LED, ela configura que o pino é de saída, ela configura que o pino não está usando interrupção, depois a gente vê o que é. Está dizendo que o pino não tem resistores internos, tem outras configurações. E eu seto essa configuração. Veja que isso aqui é muito mais configurável do que eu só dizer que o pino é de saída ou de entrada. Do botão do mesmo jeito. O botão, por exemplo, a gente pode usar resistores internos para proteção. Nesse caso eu não vou usar. Mas você pode configurar com o pino é de entrada, configurar o pino dele, né? Etc. Então isso aqui, ó, quando você chama essa função GPIO config, você pega essa struct, sim, a mesma struct de FUP, pega essa struct que tu preencheu e ele vai pegar essa struct e configurar o pino baseado nela. Então, sim, tudo que a gente viu em FUP a gente vai usar. E eu só pego essas duas funções de inicialização, ó, e eu chamo aqui na minha... E eu chamo aqui na minha main, ó. Então daqui a minha app main, eu chamo minha inicialização. Continua valendo o que eu falei. Antes do while você inicializa, depois do while, que ele vai ficar para sempre aqui, você fica processando. Eu fiz mais duas funções. Essa função lê o botão e essa função seta o LED. Geralmente você vai criar muitas abstrações. Você vai criar abstração. Você vai criar funções, que é o quê? Você vai estar criando o seu projeto. Então você vai criar funções, você vai criar objetos e etc. Então, esse aqui fica mais parecido com um projeto um pouquinho mais profissional, porque eu tenho função de inicialização, eu tenho função de leitura de botão, setar o LED, etc. Então, isso aqui já fica com a cara mais profissional. Então, o ESP-DF é uma coisa que tu vai usar nos teus projetos, porque ele é mais profissional. Então, se você for para uma vaga de emprego e você tiver que dizer qual framework que você usa, diga o ESP-DF. É bem mais usado no meio profissional. Arduino não é, de jeito nenhum. Então, ok. Não espero que vocês entendam como fazer o código, até porque não tem como explicar isso em 10 minutos. Mas vocês entenderam a ideia? A ideia é configurar e usar. Como é que você faz isso? Usando o C. O que é que o C faz? Acessa o hardware. Então, show de bola. Nas cadeiras do curso, posteriormente, vocês vão ver exatamente como faz isso. Eu não vou aqui me dar o mérito. Enfim, o micro ele tem várias outras coisas. Então, eu mostrei como é que faz entrada de saída digital.
O GPIO, que é a entrada e saída digital, tu pega dados de entrada, por exemplo, botão, processa e manda uma saída, né, tipo um LED. Mas tu também pode fazer conversão analógica. Que é a conversão analógica? Tu pega um sensor de temperatura, pega os dados do sensor, pega eles, converte em digital, processa os dados digitais, os dados analógicos, né? Não, processa o digital, perdão. E você pode mostrar, por exemplo, a temperatura num display. Tem muitos projetos assim. Você tem um sensor analógico, que é uma temperatura, você pega o sinal analógico no micro, processa ele para digital, converte para digital, processa o digital e mostra no display. E o que é o display? É uma saída digital. Então, ó, eu tenho integração de duas funções, sensor de entrada e um display de saída. Então, você tem várias funções. Por exemplo, ó, voltando para a catraca. A catraca ela tem que se comunicar com o computador, onde nesse computador vai ter o banco de dados dos alunos. Nesse computador vai ter o quê? Ah, esse aluno aqui, ele pagou, esse aluno aqui não pagou. Então, você vai ter um sistema lá de controle. Então, o embarcado da catraca se comunica com o computador usando comunicação serial. Que é a comunicação serial o quê? Ele manda um dado de cada vez. Então, eu posso comunicar também a minha ESP no meu computador e eles vão trocar dados. Então, eu posso fazer essa comunicação serial. Posso fazer comunicação serial entre embarcados, entre o embarcado e o dispositivo. Um exemplo disso é o chip de Wi-Fi aqui, ó. O chip de Wi-Fi da ESP se comunica com o microcontrolador da ESP usando comunicação serial, que é o ART. Você também pode fazer temporização. O que é a temporização? Está fazendo teu código lá. De tanto em tanto tempo, de 10 em 10 segundos, ele faz tal coisa. Como é que você conta 10 segundos em microcontroladores? Usando temporizadores. Tem como você contar tempos também. E tem como você interromper o que você está fazendo para fazer outra coisa. Um exemplo disso é você está fazendo tal coisa, enfim, está fazendo processamento aleatório. E depois de 10 segundos, ó, depois que o teu temporizador estourou, depois que a temperatura disse, opa, passou 10 segundos. Para o que tu está fazendo, interrompa o que tu está fazendo, faz outra coisa. É isso que a interrupção é. Depois que tu fizer essa outra coisa, depois que interrompeu, fez o que tu queria, volta para fazer o que estava fazendo antes. Então, essas aqui são as 5 coisas mais comuns que vocês vão ver com o micro e nos projetos de vocês. Ok? Deu para entender mais ou menos? Então, são... isso aqui foi um slide que ficou aí sem querer. Enfim, eu trouxe aqui 4 projetinhos para mostrar para vocês. Foram projetos que eu fiz. Como eu falei no começo, desses vídeos, teve 2 vídeos que não são meus, porque eu não tenho um vídeo dos projetos, porque é coisa antiga e tal, é coisa muito nova. Enfim, eu vou mostrar para vocês. Então, olha só. O braço robótico. Foi um projeto que a gente fez para a TPSE2. O que você tem aqui? Você tem o sensor de movimento. Ó. Quando você mexe o sensor de movimento, ele mexe a garra. E você tem um sensor de toque. Quando você clica no sensor de toque, ele fecha a garra. Ó. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter um embarcado, que é a BeagleBone, controla os motores. A BeagleBone controla os motores baseado na entrada dos sensores. Quando eu mexo o sensor de movimento, ó. Caralho, como é que eu... Quando eu mexo o sensor de movimento, eu mexo a garra. Então, é um projeto, pessoal, relativamente simples, só que ele tem uma integração muito grande de sensores, ó, sensor de toque, sensor de movimento, com os motores. Isso aqui tem aplicações reais. Tem realmente braços robóticos industriais que usam esse tipo de coisa. Outro projeto legal é o da gangorra. A gangorra, ela tem esses motores que eles vão estabilizar essa barra, ok? Então, você tem a integração o quê? Dos sensores de angulação, dos motores e de um aplicativo que se comunica via Bluetooth. Então, olha aqui, tu tem já um pouco de IoT, né? Se fosse Wi-Fi, ficaria mais fácil dizer que é IoT. Mas tu tem aqui o aplicativo que controla a gangorra, tu tem aqui os sensores que dizem, né, se a barra não está equilibrada, tem os motores que vão equilibrar a barra, enfim. Aí é um exemplo clássico de embarcado, que é o quê? Motores interagindo com sensores, utilizando um microcontrolador, e também tem um aplicativozinho para dar um grau. E aqui tem um display, só que ele está sem a luz, aí não dá para ver. Beleza. Ok, nós fizemos, eu antes do Samuel, há alguns séculos,
aplicativo. Enfim, você consegue utilizar os sensores e os atuadores para verificar o teu embarcado, e isso é muito massa. Esse aqui é um exemplo também clássico, né? E tem a tranca, que é um projeto que eu estou fazendo agora. No caso, vou pegar essa Então, isso aqui é basicamente um teclado, que é um dispositivo de entrada, e o servo, que é o dispositivo de saída, que é o motor. Então, quando tu aperta na entrada, a entrada certa, o motor abre a porta. Então, é um projeto interessante também. Enfim, tem vários projetos, eu posso ficar aqui o dia todo falando. Mas o que eu queria falar com vocês também, sobre os pontos chaves dos projetos. Quando você vai fazer um sistema embarcado, você tem que saber o dispositivo geral, tipo, o que eu vou fazer, o que eu vou modelar. Tem que escolher a plaquinha, porque a plaquinha tem que ser específica para o projeto, como eu falei. Mas tem 5 pontos chaves que todo embarcado tem que ter. O produto ele tem que ser o menor possível. Por exemplo, a plaquinha que tem aqui dentro do ar-condicionado, ela tem que ser pequena, tem que ser barata, né? Ela tem que ser barata. Ela tem que consumir pouquíssima energia. Às vezes você tem uma bateriazinha acoplada lá, aquela bateria tem que durar para sempre. Então, para aquela bateria durar o máximo possível, você tem que gastar o mínimo possível de energia. Isso é uma das grandes problemáticas dos embarcados, que os produtos tentam ao máximo maximizar aí a eficiência energética. Não pode ter bug, porque dificilmente você vai conseguir, por exemplo, fazer o update de um software que tem um ar-condicionado desse. É complicado, né? Então você tem que tentar fazer o projeto o mais livre de bug possível. E tem que ser um sistema seguro e fácil de usar. Tem que ser uma coisa intuitiva para o usuário. É o IHC da vida, né? Ok. O projeto já foi. Vamos falar do mercado de trabalho, vamos falar do que é bom, né? Dinheiro. Como é que a gente acha trabalho para nós? É complicado. Porque tem muito trabalho de EC, pessoal. Tem muito trabalho de embarcados. Só que são presenciais. E que no Ceará, infelizmente, não tem. Às vezes você consegue um trabalho de C, C++, remoto, como por exemplo eu. E é o que a gente tem que ficar, infelizmente. Mas quando a gente se forma, a gente tem a oportunidade de sair para trabalhar fora, você vai ter inúmeras empresas contratando. Pessoal, a demanda para o pessoal que trabalha com embarcados é enorme. O que é o legal da TI? A TI tem uma coisa interessante. Você não precisa fazer faculdade X ou Y para qualquer cargo, é só TI. Por exemplo, vai trabalhar com embarcados, formação em TI. Vai trabalhar com web, formação em TI. Vai trabalhar, sei lá, com data center, sei lá, formação em TI. A formação sempre é a mesma, você tanto faz a formação em TI. Mas eles pedem que você tenha um conhecimento numa área específica, que é justamente o que a gente tem. Embarcados é a nossa área. Então essas empresas aqui, elas pedem, tem muita vaga de embarcados aqui, e o que eles pedem é basicamente o que a gente vê aqui. TPC1, você vê o quê? O básico, você vê Body Metal. Na 2, você vê Linux embarcado. Em micro, você vê os microcontroladores, tudo isso que eu mostrei para vocês. Você vai ter também RTOS, você vai ter a cadeira de projeto no final, enfim. Nessas cadeiras, você vê tudo isso que eles pedem aqui. A CNH Industrial, pessoal, é muito interessante. A gente tem muita vaga realmente de agricultura, a gente tem vaga para trabalhar com máquinas industriais, máquinas agropecuárias. É interessante isso aqui. Essa aqui é a Embraer, que o professor André trabalha com aviões, né? É interessante. Tem a Hexagon Agriculture, que é para agricultura também. A agricultura é uma das grandes áreas que a gente pode trabalhar. Tem a Eldorado, que tem um pessoal até que está fazendo estágio lá, é muito legal Eldorado, muita vaga interessante. E tem a que eu mais gosto, que é a arte, que é a Alta Rail. A Alta Rail, ela basicamente, ela só contrata pessoas para trabalhar com sistemas embarcados ferroviários. Cara, isso é interessantíssimo, você trabalhar com sistemas ferroviários, que é basicamente trens e o cara 4. Então, tem muita vaga pra gente, tem muita oportunidade, infelizmente não no Ceará. Mas se você vai para áreas que tem polos industriais, Campinas, Manaus, só que tem. Então, fiquem cientes que, por mais que eu não possa garantir que vocês vão conseguir um emprego enquanto vocês estão estudando, mas vocês vão conseguir um emprego depois, se vocês forem para a área. A dica que eu dou?
já começa pegando um estágio, começa de C, C++, por quê? Porque essas vagas, elas pedem alguma experiência em programação C e C++. Como eu falei, são as linguagens usadas em embarcados, então vocês têm que ter uma certa experiência. Enfim, é o que a gente pode trabalhar, né? Infelizmente, mas é isso aí. Ok, acho que a gente chegou ao fim, mas isso não quer dizer que seja o fim. Eu vou falar para vocês uns conselhos que eu queria ter recebido no primeiro semestre. No primeiro semestre, quando eu entrei aqui, eu era perdidaço, eu não sabia de porra nenhuma. E eu vou falar para vocês o que eu queria ter escutado lá no meu segundo semestre, no meu primeiro semestre também. Então, primeira coisa, não se acanhe, peça ajuda. Se você tem dificuldade no projeto, tu passa ali, tu tenta, obviamente, tu vai tentar. Se tu não conseguir, pede ajuda. Pede para os teus colegas, pede para os veteranos. A gente não lembra de tudo. Eu, por exemplo, no 10º semestre, eu não lembro mais de quase nada de SEO, por exemplo. Só que se tu me pedir ajuda, eu vou conseguir pelo menos te dar uma luz. Eu vou conseguir te ajudar, por exemplo, em TPSE, os meninos vão conseguir te ajudar também. Então, a gente pode não saber fazer tudo, mas a gente sabe ajudar. Então, peça ajuda, a gente vai tentar ajudar da melhor forma que a gente pode. Outra coisa não jogue teus projetos no final. Perdão, não jogue teus projetos no lixo. Por quê? No final tu vai precisar. Tu tem que montar um portfólio, tu tem que ter teus projetos para mostrar que tu sabe fazer aquilo. Certificado, pessoal, não vale nada. Certificado não vale nada, o que vale é experiência e projeto. Então, se tu tem um GitHub cheio de projeto, isso vai te dar um moral legal. Então, se você não tem, cria um repositório, cria um GitHub, né? Faça projetos, faça repositórios, porque quando tu for se candidatar em uma vaga, eles podem pedir, me mostra um projeto que você trabalhou, como já aconteceu comigo. Não fica parado. Tenta uma bolsa, tenta um estágio. Esse curso é difícil, eu sei. Mas, se tu sair do curso depois de 5 anos sem ter participado de um projeto, eu não posso garantir que tu vai conseguir fazer nada. Tu tem que ter uma certa experiência. Experiência acadêmica pode não contar tanto, mas conta mais do que nada. Quando eu entrei no meu estágio, meus anos de experiência na faculdade contou demais, contou muito. Então, eu já fui bolsista por primeiro, segundo, terceiro ano, aí no quarto eu consegui um estágio, né? Então, as bolsas, elas me ajudaram bastante a conseguir. E também tem muito estágio, pessoal, remoto. Tem muito estágio legal de 4 horas diárias, né? De 5 horas diárias, por aí. Então, a maioria pede que você saiba programar o básico e que você tenha vontade de aprender. Então, geralmente é isso. Outra coisa legal é não esperar pelo professor. Geralmente o professor ele vai te ajudar, ele vai trazer alguma coisa legal para a mesa, só que ele não vai fazer nada por ti. Nada contra. Ele não vai fazer nada por ti. Então, a faculdade também ela não está nem para ti. Então, se tu quiser aprender alguma coisa, não espera pelo que vai acontecer. Então, por exemplo, caralho, eu quero aprender embarcados, mas TPSE só é no terceiro semestre, não espera. Começa. Por quê? A cadeira é um baque. Eu vou dizer para vocês, a cadeira é um baque porque para vocês não vai ser tanto, porque já tiveram pelo menos uma ideiazinha aqui. Mas a pessoa chega embarcado sem saber o que é embarcado, é complicado. Então tu já pode pegar uma plaquinha, por exemplo, dessa, que é baratinha. Tem plaquinhas aqui, tem a KL, ela tem aqui no campus. Esqueci de mencionar, tem aqui no campus a KL. Você já pode começar os projetos básicos. A gente pode depois, quem sabe, fazer um mini curso aí para mostrar como é que usa. Então, não espera pela faculdade, não espera pelo professor, já começa. E a mesma coisa que eu falei antes, né? Já começa a estudar embarcados. Tu vai usar isso pro resto da tua carreira, tu vai usar isso pro resto do curso. Se tu não quiser enveredar na área, tu vai ter cadeira sobre isso, então de qualquer forma. Enfim, são essas dicas que eu tenho pra vocês. Isso aqui, se eu soubesse isso aqui no primeiro semestre, eu tinha passado menos dificuldade. Pode ter certeza. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode tirar agora. A gente está com o tempo livre ainda, tem 18 minutos. A gente pode abrir aqui perguntas e respostas, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Sintam-se à vontade para me perguntar. Ninguém tem dúvida? Então ninguém entendeu porra nenhuma do que eu falei, cara aí. Pergunta. Cara, recomendo o YouTube. YouTube tem tudo. Para quem está começando embarcados, quando
Entrei na pandemia, não tinha como fazer a cadeira de TPSL até chegar a suprimir ela. O que aconteceu? Chegou uma benção na minha vida, que foi esse cara aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Que é o Rodrigo Maximiano. Cara, ele tem umas aulas sensacionais de embarcados. Rodrigo, só um instantinho, pessoal, deixa eu só pesquisar aqui. Aqui, ó, esse cara aqui. Cara, esse cara tem uma série de aulas aqui incrível, sério. Ele ensina tudo. Ele usa uma PIC. A PIC é um microcontrolador, pessoal, bem antigo. Só que ele ensina as técnicas, entendeu? Então, as técnicas você vai usar para todo projeto. Ele usa as mesmas técnicas. O que muda? A forma que tu programa. Então, micro tal, tu usa tal registrador, por exemplo, né? Tal função. Aí outro micro tu usa outra. Mas se vocês verem, por exemplo, o Arduino ele tinha uma estrutura. Aí a SPDF tinha outra estrutura, mas que cheguei mais ou menos no mesmo esqueleto. Então tudo geralmente é a mesma coisa. Só muda a forma como tu vai programar, aliás. Mas a estrutura é a mesma. Ó. Recomendo começar por aqui. Ele ensina o que são embarcados, o que é a linguagem C. Ele mostra coisas de operação com bit, que é uma coisa de TPS1 que geralmente as pessoas têm dúvida. Então ele já mostra o que são periféricos, como é que você pode programar seus primeiros, entrada digital, comunicação serial que eu falei, ó, conversão AD, temporizadores. E o que é legal? Ele usa aqui o PIC, beleza. Mas tem um simulador do PIC, pessoal, que faz tudo que o PIC faz. E ele é muito simples. Então quem está começando, o PIC, ele pode ser fuleira, mas para quem está começando dá certo, porque tem o simuladorzinho, que é o PIC SimLab, que na época, pessoal, eu consegui fazer todas as práticas, tudo no simulador, que eu não tinha placa, e foi show. Depois eu peguei, quem que tem Arduino? Arduino Uno. Só vocês três? Tu não conta. O Arduino Uno, o que é legal? Tem um livro, pessoal, que me ajudou demais, sério. Ele é um livro de embarcados usando o AVR. Como eu falei para vocês, o Arduino Uno, ele tem um AVR dentro dele, que é um microcontrolador. Peraí, técnicas de projeto. Então, dentro do microcontrolador, do Arduino, você tem um AVR lá, e você pode... Você pode programar ele diretamente. E esse livro aqui, pessoal, que é o Técnicas de Projeto AVR, ele é gratuito. Ele explica tintim por tintim como tu pode programar para ele. Sério, esse livro aqui, ele é muito bom, ele me ajudou quando eu programei para a ESP, quando eu programei para o ARM, quando eu programei para tudo. Ele tem as técnicas bonitinho. Então você tem esse livro gratuito. Você tem esse cara gratuito. Você tem o Matheus Pinto também, que é outro professor aqui do YouTube. Você tem cursos pagos, você tem lá na Udemy, você tem um curso do Pedro Bertoletti, que também é muito massa. Enfim, você tem muitos recursos, tanto gratuitos como pagos, para você começar. Você tem livros, então se vocês quiserem depois eu posso disponibilizar para vocês. Eu tenho uma carrada de livro, pessoal, uma carrada de livro de verdade, tudo gratuito no meu Drive, posso repassar depois para vocês, que é uma boa forma da gente começar o estudo. Show? Respondido? Alguém tem mais alguma dúvida? Sacana, pessoal, pode perguntar. Isso aqui é a hora de perguntar, porque aproveitar que eu estou lembrando. Ninguém tem mais nada a dizer? Pois show, então. Foi isso. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a atenção, eu agradeço essa merda aqui. Eu agradeço a vocês terem vindo aqui, né? Então, se vocês quiserem depois tirar alguma dúvida comigo, eu estou disponível pelo LinkedIn, tenho o meu e-mail. Se vocês quiserem ver meus projetos, para se basear, sei lá, tem meu GitHub. E no meu canal do YouTube, às vezes eu lanço um vídeo ou outro sobre embarcados. Por exemplo, aquela braço robótico. Se por algum acaso vocês quiserem entender como é que ele funciona, tem um vídeo meu lá explicando os sensores, os atuadores e tal. Então, se vocês quiserem ir lá dar uma olhada, tem alguns vídeos de embarcados, de assembly também, de quando eu era monitor. Enfim, é isso. Obrigado pela atenção.